Bem-vindos ao canal Sã Doutrina com o pastor Aldemir Araújo. Hoje nós vamos finalizar a série Desigrejados. Então é importante que você, antes de assistir a palestra de hoje, você assista todas as demais para que você tenha mais amplo conhecimento a respeito do assunto. E o tema de hoje é Desigrejados, o que está por trás? Baseado na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dorme. Desigrejados, o que está por trás? A visão desigrejados não surgiu visando deixar a igreja mais forte e eficiente. Ela surgiu através da operação do erro, espírito de insubmissão, interesses econômicos e sinais dos últimos tempos. Então, o primeiro ponto, o que está por trás dos desigrejados? Está por trás a operação do erro e o espírito de insubmissão. A operação do erro ocorre quando a pessoa inverte os valores e passa a acreditar em mentira em prejuízo da verdade. Então o texto de 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 3, diz assim: Virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo irritação contra a verdade, elegerão pregadores que ensinem de acordo seus interesses e desviarão os ouvidos da verdade. A operação do erro, então, ocorre em que a pessoa quer viver um evangelho diferente do modelo estabelecido pela palavra de Deus. Infelizmente, nós vivemos numa geração em que alguns cristãos querem viver de forma independente. E isso se deve porque não querem se submeter a um evangelho fundamentado no princípio da santificação. Ou seja, um evangelho que confronta. Mas, infelizmente, boa parte das pessoas querem viver um evangelho que possa massagear os seus egos e não confrontar a conduta pecaminosa de muitos cristãos. Então querem viver um evangelho sem cruz e dessa forma eles se irritam com a verdade e escolhem pessoas que ensinem para eles exatamente aquilo que eles querem ouvir, e dessa forma estarão desviando o ouvido da verdade e voltado para as fábulas, como diz o texto. E quando a pessoa propositadamente se comporta dessa forma e de forma reiterada, Deus permite, como diz 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11, Deus lhe enviará a operação do erro para que creia em mentira. Então, boa parte das pessoas que se tornaram desigrejados é porque querem viver um evangelho que não confronte com suas condutas, que na maioria das vezes são condutas na seara do pecado. E o espírito de submissão está presente nessa ideologia na medida em que eles querem viver sem liturgias, sem regras e sem exigência. Então aqui parece uma coisa também muito estranha, porque a liturgia é exatamente uma das partes essenciais do culto que se presta a Deus. Porque quando se fala de liturgia, fala de respeito,
de reverência e de temor a Deus. E se a pessoa quer viver sem liturgias, ele está desprezando esses princípios do culto a Deus. E também eles querem viver sem regra e sem exigências. Ou seja, estão desviando os ouvidos da verdade. E o Senhor Jesus, em um de seus sermões, ele disse: nem todo que me chama Senhor, Senhor, entrará no meu reino, mas somente aqueles que fazem a minha vontade. Então aí está a operação do erro e o espírito de insubmissão. Mas por trás dos desigrejados também está o interesse econômico. Os desigrejados não objetivam levar a pessoa ao anonimato doméstico, como diz um líder da visão desigrejado, de volta para a igreja doméstica. Não, a visão dos desigrejados vem disfarçada de interesse econômico, como diz a palavra de Deus em Romanos 16 e 18, como diz: porque os tais não servem ao Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e enganam os corações simples, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Mas eles são fáceis de serem conhecidos, pois seus ensinamentos são opostos ao de Cristo, em que, no ensinamento de Cristo, o maior servirá ao menor. E ele disse também: de graça recebestes, de graça dai. Mas eles buscam visibilidade para si e sua mensagem é um negócio. Por trás dos desigrejados está também sinais dos últimos tempos. Jesus nos avisou que nos últimos tempos surgiriam muitos heréticos e desencaminhariam alguns da fé. Os falsos mestres geralmente se apresentam como injustiçados e defensores da moralidade, e eles fazem isso para adquirir credibilidade para si, mas no fundo eles são lobos devoradores, como diz a palavra de Deus. E a Bíblia diz: e não é de se admirar, porque o próprio diabo se transfigura em anjo de luz, conforme 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 14 e 15. E Jesus disse: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E também em 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1 diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então, os finais dos tempos serão marcados pela apostasia. O que é apostasia? É a negação da fé ou do modelo de crença que um dia se abraçou. Então, na medida que essa visão diz que a igreja está ultrapassada, diz que a igreja é apenas doméstica, não dão ênfase aos templos e às religiões e transformam a Santa Ceia em apenas um ato social, eles estão negando a verdade, estão apostatando da fé, estão dando interpretação diferente daquilo que a palavra de Deus nos ensina. E diz que pela hipocrisia de homens que falam mentiras. A palavra hipocrisia é derivada do grego, que significa ator, ou seja, a pessoa que desenvolve uma história irreal. Então, quando a Bíblia os chama de hipócritas, é porque a mensagem deles, a história deles é uma história que não faz parte da realidade. E ainda, nesse sentido, hipócrita significa também pessoas de duas faces ou pessoas mascaradas. Então, são diante desse tipo de pessoa que a visão desigrejado está sendo conduzida. Então, como dissemos no primeiro vídeo, estas palestras não foram produzidas para discordar com os cultos que as famílias fazem nos seus lares. Pelo contrário, nós queremos aqui parabenizar aqueles que fazem e os que não fazem, que possam também fazer o seu culto no seu lar, porque fazendo assim,
você estará alimentando a sua família com a genuína palavra de Deus, que é o pão espiritual. Mas essas palestras foram produzidas com o objetivo de combater a visão herética e antibíblica dos desigrejados, ao afirmar que a igreja é essencialmente doméstica. E na verdade, como nós dissemos anteriormente, eles, com esta pregação, eles não querem levar a pessoa para um ambiente doméstico e ao anonimato, não. Eles querem tirar as pessoas das igrejas físicas e levar para as redes sociais, para que ali possa ser seguido por estas pessoas. Fazendo uma análise rapidamente nas redes sociais, eu estive olhando o canal de pelo menos 3 desigrejados e, em média, cada um deles tem 500 mil seguidores nas suas redes sociais. Então aí eles estão agindo encobertamente, trazendo heresia de perdição e enganando muitas pessoas simples. Essa ideologia atribuiu à causa de se tornarem desigrejados os erros que ocorrem nas lideranças e nas religiões. Isso traduz que eles querem ser melhor do que Jesus, pois os religiosos e a religião dos tempos de Jesus não eram menos erradas do que as de hoje. E embora o Senhor Jesus tenha combatido esses erros, Jesus reconheceu o templo e as sinagogas como a casa de Deus. E além disso, foi Jesus quem criou a sua igreja como organismo e como organização religiosa, pois só nesse modelo ela consegue exercer o amor fraternal e o fruto do Espírito para que os membros possam ser estimulados e recebam todas as manifestações da vida para a sobrevivência durante a sua caminhada na face da terra. Com esse modelo de visão, os desigrejados estão levando as pessoas que têm pouco ou quase nenhum conhecimento bíblico muito além do pragmatismo, estão levando para o niilismo, que é a destruição total de todos os valores. A visão dos igrejados é um veneno mortal para a fé, ao reinterpretar a visão da igreja no modelo que Cristo fez. E sobre este assunto, o Espírito Santo, falando através do apóstolo Pedro, disse que a profecia da palavra de Deus não é de particular interpretação. Ninguém pode dar uma interpretação da Bíblia além daquela que já é dada pelo Espírito de Deus. Então, a ideia de reinterpretar os valores, a religião, o modo de cultuar a Deus, por si só, já se revela uma enorme heresia. A visão dos igrejados defende menos regras e exigências. Então, sobre este argumento, eles dizem que a igreja é muito inflexível e exigente com as pessoas. Mas eu quero dizer a você que está nos assistindo que todos os mandamentos de Deus, eles vêm não em forma de imposição, mas em forma de orientação. Mas além disso, todas as pessoas são livres para decidir o que querem fazer, obedecer ou não obedecer. Mas todas as pessoas são responsáveis pelas consequências por eles decididas. Então, se eles querem viver sem regras, sem liturgia e sem exigências, à luz do que a palavra de Deus diz, que o único lugar onde não tem regras e nem exigências para estar é no inferno. Mas a pessoa que aceitou Jesus caminha para um reino onde o fundamento pelo qual a pessoa entra ali, basicamente tem que preencher 2 condições: aceitar Jesus Cristo como Salvador e viver em comunhão com Ele, como diz a palavra de Deus, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A Bíblia também diz
que haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Em que situação os desigrejados agem encobertamente? Eles agem encobertamente na medida em que eles, para tirar as pessoas das igrejas físicas ou das denominações religiosas, eles orientam as pessoas para irem para um ambiente doméstico, isolado da religião. Mas, na verdade, o que eles estão querendo é atrair essas pessoas para serem seus seguidores. Pois os desigrejados, na verdade, é uma religião, ou melhor, é uma heresia que se estabeleceu nas redes sociais. E, inclusive, existe uma corrente dos desigrejados que é chamado de igreja digital. Então, para vocês terem uma ideia, onde é que eles estão querendo chegar. Então, eu quero dizer como últimas palavras, para você seguir a orientação da palavra de Deus, para que não venha cair no laço e em suas armadilhas. Como fazer? Estudando, tendo contato diário com a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E depois ele disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, para conhecer melhor Jesus, ter experiência com Ele, não cair nessas ciladas, é importante o uso diário da palavra de Deus. Além disso, no Apocalipse 22:18, o Senhor, falando a João, disse: se alguém acrescentar a este livro alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Então, olha o perigo de abandonar a palavra de Deus. E, uma última palavra: não se contente em servir a Deus só em sua casa ou através da mídia. É um prejuízo irreparável para a fé. Então, faça um investimento na sua fé, que você não vai cair nesses laços malignos. Como é que a pessoa evita de cair nesses laços malignos? É tendo uma vida devocional ativa. O que é uma vida devocional? É a observância de várias atitudes, como a vigilância, a leitura da palavra de Deus, a oração, o jejum e a frequência à casa de Deus. A somatória dessas atitudes faz com que o cristão se mantenha sensível aos valores do reino de Deus, e assim não sobra tempo para ele ser afetado com esses ardis do maligno, através hoje dos desigrejados, mas que ao longo do tempo já houveram outros. E eu quero deixar para você uma frase que foi dada por Deus a John Bunyan no século XVI, num sonho que ele teve, que representava a caminhada do cristão desde o seu encontro com Cristo até o último dia da sua existência na face da terra. Então, nesta visão, tinha uma frase que dizia assim: há um caminho para o inferno na porta dos céus. Ou seja, mesmo na reta final da nossa caminhada para o reino de Deus, nós podemos, de alguma forma, ser desencaminhados para a perdição. Mas, como diz a palavra de Deus: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. E aquele que for fiel até o fim será salvo. Que Deus possa falar melhor ao seu coração. E nesse instante vamos fazer uma oração terminando essa série de palestras. Senhor Deus Todo-Poderoso, te damos graça por essa orientação que o Senhor me deu
de trazer esse assunto tão importante e de grande relevância para a fé cristã. Que o Espírito de Deus possa falar melhor em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter nos assistido. Quero te convidar a ser um parceiro do nosso canal, se inscrevendo e compartilhando para que outras pessoas venham ser alcançadas com a genuína Palavra de Deus. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.